Em um imenso estádio no Japão, acontece a Copa América Sub-15. A seleção japonesa enfrenta a brasileira, que está na frente por 1 ponto. No entanto, já se passou quase 1 hora de jogo e a pressão sobre o Japão é enorme, sabendo que tem pouco tempo para virar o placar. Os jogadores brasileiros continuam atacando, avançando em direção ao gol repetidamente, tentando marcar mais gols. De repente, Aizawa surge, intercepta a bola e se impõe como o rei do campo. Vestindo a camisa 10 do Japão, ele começa a driblar com maestria, passando por todos os jogadores adversários enquanto avança em direção ao gol. Ele, então, passa a bola para um companheiro de equipe que a domina bem e tenta um chute, mas a bola não entra. Em vez disso, ela rebate e volta para o campo. Sem hesitar, Aizawa avança rapidamente e chuta a bola com tanta força que ela vai direto para o gol, marcando para o Japão. Imediatamente, todos começam a celebrar a vitória japonesa, elogiando o papel fundamental de Aizawa na conquista. A cena muda para um jovem chamado Kakaru, que é o irmão mais novo de Aizawa, e assistiu a todos os jogos do irmão na escola Kamakura Junior High. Ele passa a maior parte do tempo fazendo shows de marionetes para todos, encenando os melhores momentos do irmão em campo. Durante uma de suas apresentações, Aizawa chuta uma bola direto em sua cabeça. Aizawa diz a Kakaru para parar de bobagem e começar a se concentrar em ser um bom gerente, e que quer que Kakaru treine mais. No entanto, Kakaru ainda admira o irmão, que é conhecido como a joia do Japão, e muitas garotas dão mole para ele por causa de seus cabelos desalinhados. Mais tarde, um dos rapazes diz a Kakaru que ele também costumava jogar futebol como atacante. Ele sugere que Kakaru volte para o campo e pare de ser gerente. Kakaru, no entanto, diz que mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, ele nunca será tão bom quanto o irmão. Por isso, enquanto Aizawa estiver jogando, ele continuará sendo seu gerente. Ele revela que seu maior sonho é ver o irmão jogar na Copa do Mundo. Quando isso acontecer, ele quer estar lá como gerente e treinador do irmão. De repente, uma garota fofa aparece e começa a conversar com Kakaru, mas o amigo dele começa a provocá-la e em troca leva um tapa. Ela então diz a Kakaru que foi transferida para aquela escola e percebe que ele não a reconhece mais. Ela olha para Aizawa e diz que ele continua o mesmo, como se nada tivesse mudado. Ela então diz a Kakaru que ele deveria considerar voltar a jogar futebol. Ela diz que seria ótimo se os dois irmãos pudessem jogar no mesmo time. Depois, Kakaru diz baixinho que ainda ama futebol, mas antes que possa explicar por que não joga, Seven de repente corre em direção à secretaria do professor, mas para e diz que ela também se tornou gerente. Então ela quer que eles trabalhem juntos e se ajudem. Pouco depois, Nana é transferida para a classe de Kakaru e todos descobrem que seu nome completo é Misa Nana. Assim que os garotos da turma ouvem o nome dela, ficam muito animados e a chamam de deusa, porque a acham não apenas bonita, mas também muito legal. Alguns dos membros do time ficam um pouco com ciúmes quando descobrem que Kakaru já conhece Nana. Kakaru explica que eles são amigos de infância há muito tempo. Ele conta que na escola primária, Nana também jogava futebol. Ela atuava como atacante e até estava no mesmo time que os irmãos Aizawa. Naquela noite, Kakaru planeja sair de fininho, mas Aizawa pergunta para onde ele vai. Kakaru mente, dizendo que está indo apenas à loja de conveniência, mas Aizawa se irrita ao perceber que o irmão sempre evita o assunto. Ele não consegue entender quando Kakaru começou a agir assim. Então, ele agarra Kakaru pela gola. Felizmente, a irmã mais nova deles intervém e acaba com a discussão antes que piore. No entanto, descobrimos que Kakaru está indo para o parque treinar futebol. Ele não consegue se lembrar da última vez que jogou ou quando começou a treinar sozinho à noite. Ele chuta a bola, mas uma pessoa misteriosa a pega. Kakaru não a reconhece, mas o estranho dribla por ele com uma velocidade impressionante. O estranho o desafia para um jogo de 1 contra 1, e então dribla em direção ao pé esquerdo de Kakaru, bloqueando qualquer chance de ele pegar a bola. Kakaru rapidamente percebe que o estranho sabe que ele não consegue usar o pé esquerdo. Quando a bola se aproxima novamente, Kakaru tenta, mas não consegue
consegue recuperá-la. Kakaru não tem ideia de quem era o oponente, mas percebe que jogar futebol o faz se sentir mais feliz do que há muito tempo. Depois de um tempo, ele se cansa e diz ao estranho mascarado que eles deveriam jogar novamente, mas ele vai embora. No dia seguinte, Kakaru pergunta aos seus colegas de time o que eles fizeram na noite anterior, mas ninguém parece saber de nada. Depois, a partida de seleção principal começa e Kota é o primeiro a ser chamado para a posição de atacante. Para a surpresa de todos, Kakaru é chamado em seguida, mas ele não entende por que foi escolhido. Acontece que Aizawa tomou a decisão. Kakaru ainda quer ficar como gerente, mas Aizawa sabe que Kakaru não consegue desistir completamente do futebol. Esse foi um dos motivos pelos quais Kakaru se tornou gerente em primeiro lugar. Kakaru finalmente percebe que não quer continuar fugindo, então decide jogar. O time se divide em dois para um jogo de treino, e Kakaru acaba no mesmo time que Aizawa. Depois, Nana observa de perto e rapidamente entende o que está acontecendo em campo, e garante a eles que, por ser a gerente, ela sabe de tudo. Agora, Yuyuki está contra Aizawa, que o engana com um drible falso e vence. Um longo passe é feito para Kakaru, mas ele erra o chute. Aizawa então diz a Kakaru que ele deveria ser capaz de pegar uma bola tão fácil como aquela. Em seguida, seu irmão passa a bola para Kakaru novamente, mas ele erra mais uma vez. Vendo isso, seus amigos começam a rir, dizendo que o passe foi simplesmente maldade. No entanto, Nana sabe que o passe era impossível de ser pego por qualquer pessoa, exceto por Kakaru. Um veterano diz a Kakaru para fazer uma pausa, mas Kakaru quer continuar. Observando isso, Nana percebe que a defesa do time branco está melhorando, e ela pensa que Aizawa continuará a fazer esses passes, e Kakaru definitivamente os pegará, porque seus olhos mostram que ele acredita que pode. Algum tempo depois, Yuyuki corre para pegar a bola de Aizawa, mas fica chocado ao perceber que se recuar, Aizawa simplesmente avançará com seu drible. Antes que Yuyuki possa fazer qualquer outra coisa, Aizawa passa a bola para Kakaru novamente. Desta vez, Kakaru pega a bola e se prepara para o chute. Mas, mais uma vez, ele de repente muda para o pé direito. No entanto, Nana percebe que Kakaru muda para o pé direito novamente, o que dá tempo suficiente para o goleiro se preparar e defender o chute. Ela pensa que se Kakaru tivesse usado o pé esquerdo, ele teria marcado com certeza. Todos já sabem que Kakaru é super rápido e muito habilidoso, mas se ele não consegue chutar corretamente, ele não pode marcar. Essa é a razão pela qual todos o chamam de Senhor Sengo. Depois chega outro passe e Kakaru, querendo marcar, tenta novamente com o pé esquerdo, mas desta vez a bola vai para o ar, e Aizawa diz a ele para voltar para o banco e se concentrar em seu trabalho como gerente. Mais tarde, Kakaru se sente muito mal com o seu desempenho, mas Nana o encoraja e diz que ele, na verdade, se saiu. Bem, ela também sabe no fundo que seu irmão provavelmente quer dizer a mesma coisa, mas simplesmente não diz. Depois disso, o treino chega ao fim e os veteranos conversam entre si. Todos eles percebem que Aizawa deu um passe muito difícil para Kakaru e concordam que, se Kakaru tivesse conseguido marcar com um passe como aquele, ele teria o que é preciso para se juntar à seleção nacional. Em seguida, Aizawa diz a Kakaru que a razão pela qual ele o deixou jogar é porque ele é o único que consegue lidar com aqueles passes difíceis. Mas então Aizawa também diz que, mesmo que Kakaru consiga receber os passes perfeitamente, se ele não conseguir finalizá-los marcando, isso não significa nada. Não há motivo para tentar se a bola não terminar no gol. Aizawa diz a todos que Kakaru não tem falta de habilidade ou energia. O que ele realmente tem falta é de coração. Essa é a razão pela qual Kakaru continua evitando o pé esquerdo. E embora Aizawa quisesse dar a ele uma chance de jogar e melhorar, as coisas simplesmente não saíram como ele esperava. Nana percebe que Kakaru ouviu tudo o que disseram. Kakaru admite para si mesmo que Aizawa está certo, e então se afasta, em silêncio, sentindo-se muito desanimado. Mais tarde, naquela noite, Kakaru vai ao parque e continua treinando sozinho. Pouco tempo depois, o misterioso cara também aparece, e os dois acabam treinando juntos. Após praticar por um tempo, ambos fazem uma pausa, já que o treino de futebol no ensino médio dura apenas 30 minutos. Kakaru conta ao mascarado que na escola primária, ele feriu gravemente outro
outro jogador com um chute de seu pé esquerdo. Desde então, Kakaru tem tido muito medo de usar o pé esquerdo. O cara mascarado aponta para o peito de Kakaru, fazendo-o, de repente, se lembrar de algo que seu irmão lhe havia dito uma vez. Logo depois disso, a pessoa mascarada se vira e vai embora. Em seguida, Kakaru volta para casa sentindo-se confuso e chateado. Então, ele tenta perguntar ao irmão sobre isso, mas antes que a discussão piore, a irmã mais nova deles intervém para impedi-los. Ainda com raiva, Kakaru corre para o seu quarto, frustrado com tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, Kakaru descobre que sua bicicleta está com um pneu furado. E naquele momento, Aizawa aparece, mas em vez de falar com ele ou irem juntos, Kakaru simplesmente decide ir correndo para a escola. Kakaru diz ao irmão que quer se livrar do sentimento pesado em seu peito, que quer sair do clube de futebol e desistir de tudo. Mesmo com tudo isso, ele ainda quer que seu irmão continue tentando, que continue jogando e se impondo em campo como um rei, porque ele realmente admira a forma como o irmão joga futebol. Aizawa responde dizendo que, se o maestro é o rei do campo, então o atacante é como um cavaleiro, aquele que recebe os passes e avança. De repente, um caminhão se aproxima em alta velocidade de Kakaru e Aizawa, mas Aizawa rapidamente se move sem pensar e o empurra para fora do caminho para salvá-lo. Naquele momento, Nana, que por acaso estava passando, vê os dois irmãos presos nessa situação de risco de vida. Nana rapidamente contata suas famílias e não muito tempo depois, todos são informados sobre o acidente. Em seguida, todos no time ficam realmente chocados ao ouvir a notícia e todos assistem à cirurgia. Após o término da cirurgia, o médico sai e conversa com os pais. Ele diz que a vida de Kakaru está sendo mantida mecanicamente, mas que a lesão na cabeça de Aizawa foi bastante grave. Mais tarde, o médico sai novamente e os informa que eles tentaram o seu melhor, mas Aizawa foi declarado com morte cerebral. Os pais dele ainda não acreditam que seja verdade, mas o médico pergunta se eles permitirão que Aizawa doe seus órgãos para ajudar Kakaru. Em um flashback, Kakaru, Aizawa e Nana estão viajando em um ônibus quando Aizawa pergunta a ela se ela está bem. Ela informa que está bem e então eles voltam para casa. Kakaru diz à sua mãe que Aizawa marcou o primeiro ponto e o ajudou. De volta ao presente, Kakaru começa a acordar lentamente, completamente sem saber onde está. Nana fica muito feliz ao vê-lo acordado. E logo depois, Yuyuki e Kota também vêm visitá-lo. Eles dizem a Kakaru que querem que ele volte logo para o clube, mas Kakaru calmamente responde que decidiu sair do clube e que já havia conversado sobre isso com Aizawa. No entanto, Kakaru também diz que quer ver o irmão o mais rápido possível. Mas, neste momento, uma médica entra no quarto. Ela começa dizendo que seu nome é Ayaka e que ela trabalha como psiquiatra. Ela então diz a Kakaru para tentar manter a calma enquanto ele ouve o que ela está prestes a dizer. Ayaka explica que Aizawa morreu em um acidente, mas quando Kakaru ouve essas palavras, ele fica muito chateado e grita que ainda quer ver o irmão. Ayaka, vendo como ele está agindo, de repente lhe dá um tapa no rosto e diz que sente que ele não está valorizando a vida que Aizawa lhe deu. No entanto, Kakaru fica ali se sentindo completamente sem esperança, sabendo no fundo que a única razão pela qual ele está vivo agora é porque Aizawa lhe deu seu coração. 2 meses depois, Kakaru está se sentindo muito melhor e ficando mais forte a cada dia, enquanto se recupera bem. Os médicos dizem que ele está pronto para deixar o hospital amanhã, e sua mente agora está em um bom lugar, com tudo indo como deveria. Depois de ir para casa, Kakaru lentamente volta à sua rotina normal e até retorna à escola, frequentando suas aulas habituais. Seus colegas de classe ficam muito felizes em vê-lo saudável novamente e totalmente recuperado. Embora as coisas pareçam bem, Kakaru ainda entrega a Kunamatsu seu pedido para sair do clube, assim como ele havia planejado. Kunamatsu aceita a decisão de Kakaru, mas o lembra que ele sempre sonhou em se tornar um jogador internacional, representando o Japão. Ele diz a Kakaru que ele é sempre bem-vindo para retornar ao clube a qualquer momento, especialmente como atacante. Apesar de tudo, Kakaru ainda sente a presença do irmão no campo de futebol, como um lembrete do caminho que ele um dia aspirou seguir. Depois disso, Yuyu se aproxima de Kakaru e pergunta se ele se sente bem o suficiente para voltar para o time, mas Kakaru diz
diz a ele para parar de tentar mudar sua decisão, porque ele já decidiu largar o futebol. Quando Yu ouve isso, ele fica frustrado e pergunta a Kakaru se ele está desistindo como um covarde que simplesmente se rende. Kakaru rapidamente responde que não está fugindo de nada. Então se vira e se afasta sem dizer mais nada. Um momento. Depois, Nana vai atrás de Kakaru e o alcança, dizendo a ele que desde que Aizawa morreu, ninguém no time tem conseguido se concentrar durante o treino. Mais tarde, eles se sentam em um parque quando um grupo de crianças joga uma bola em direção a Kakaru. Enquanto ele, instintivamente, vai pegá-la, ele de repente sente uma onda de energia, como um poder de instinto superior. Nesse momento, ele percebe um carro em alta velocidade vindo em direção a eles. Uma menina pequena corre para o meio da estrada, perseguindo seu cachorro. Sem pensar, Kakaru chuta a bola com toda a sua força, enviando-a em direção ao motorista. A bola atinge o carro, forçando o motorista a desviar a tempo de evitar atingir a menina. Mais tarde, Kakaru e Nana visitam o hospital onde a Ayaka informa a Nana que o transplante de coração de Kakaru se adaptou completamente ao seu corpo. Ela então percebe que Nana não parece bem e pergunta se ela tem dormido bem ultimamente. Em seguida, a Ayaka pede a Nana que a siga porque ela quer ter uma conversa com ela. A Ayaka pega um livro e mostra a Nana, explicando que às vezes uma pessoa pode mudar depois de passar por esse tipo de cirurgia, como se antes gostasse de um certo tipo de comida, mas agora não mais. Depois disso, a Ayaka pergunta a Nana se ela percebeu algo estranho ou diferente em Kakaru. Ela deve avisá-la imediatamente, mas Nana fica confusa e se pergunta por que a Ayaka está lhe dizendo tudo isso. Então, a Ayaka explica calmamente que é porque ela descobriu antes sobre Kakaru ter feito um transplante de coração. Depois disso, Kakaru e Nana vão juntos visitar o túmulo de Aizawa. Mas quando chegam, ficam surpresos ao ver alguém já lá. É Leonardo Silva, o famoso campeão brasileiro sub-15. Kakaru se sente confuso sobre por que Silva estaria no túmulo de seu irmão. E ao mesmo tempo, ele também espera conseguir um autógrafo. Mas antes que Kakaru possa dizer qualquer coisa, Silva se manifesta e mostra que já sabe quem é Kakaru. Ele é o irmão mais novo de Aizawa, a pessoa de quem Silva se lembra claramente. Naquela noite, Kakaru vai para o parque, sozinho para jogar futebol, tentando clarear a mente. Enquanto ele está treinando, a pessoa mascarada de repente aparece novamente. Assim como antes, Kakaru pergunta o que ele quer desta vez, mas o mascarado permanece em silêncio e de repente avança em sua direção, tentando roubar a bola. Desta vez, Kakaru reage rapidamente e chuta a bola usando o pé esquerdo. Logo depois disso, ele ouve a voz de uma garota, e quando a pessoa mascarada tira a máscara, revela ser Nana em pé na frente dele. Ela se desculpa e diz a Kakaru que o que ele acabou de fazer foi um chute incrível com o pé esquerdo, algo realmente impressionante. Então ela começa a falar sobre o passado, dizendo que antes de retornar ao Japão, ela teve a chance de ver Aizawa novamente após a partida contra o México. Naquela época, Nana descobre que Kakaru está trabalhando como gerente de equipe em vez de jogar. Aizawa conversa com ela e pede para ela fazer algo importante para ele. Ele diz a ela que sabe que Kakaru costuma ir ao parque para praticar futebol secretamente sozinho e ele quer que Nana vá até lá e treine com ele. Nana explica que o coração que agora bate dentro de Kakaru, na verdade pertence a Aizawa, e por causa disso, ela acredita que o sonho de Aizawa ainda vive através de Kakaru. Nana não quer que Kakaru pare de jogar futebol, mas Kakaru não sabe o que dizer. Ele simplesmente foge. Quando ele volta para casa, ele não consegue parar de chorar, e então ele encontra o diário de seu irmão. Nele, Aizawa escreve sobre ainda ter esperança de que um verdadeiro cavaleiro surja na área. Naquela manhã, durante uma partida, Aizawa percebe que não há mais ninguém por perto. Ele chama, esperando que alguém responda, mas ninguém o atende. Então, do nada, ele avista Kakaru, o único que pode receber seu passe. Kakaru se move rapidamente e marca o gol sem errar. Logo após aquele momento, os dois irmãos ficam lado a lado, erguendo o troféu do campeonato acima de suas cabeças, ambos sorrindo brilhantemente de felicidade. Depois de ler o diário, Kakaru chora muito, mas na manhã seguinte, ele sai e começa a praticar futebol novamente. Nana o vê
e o observa em silêncio. Mas Kakaru decide que ele parou de fugir. Ele quer continuar com o sonho que ele e seu irmão compartilhavam. Nana se sente realmente comovida com o que ele está fazendo. Então Kakaru mostra a ela o diário de Aizawa, e até mesmo tem algo sobre Iraki escrito dentro. Aizawa acha que os passes de Iraki são ainda melhores que os dele, porque Iraki é um jogador muito bom. Ele tem uma maneira especial de passar a bola, não importa onde ele esteja em campo. Por causa disso, todos o chamam de fantasista. No dia seguinte acontece a cerimônia de entrada no colégio Inoshima. Kakeru e Nana vão juntos para a escola, animados e ansiosos para reencontrar Iraki. Pelos corredores, vários clubes tentam recrutar novos membros. Enquanto conversam sobre futebol, um estudante chamado Makoto ouve o assunto e os leva direto para o clube de futebol. Kakeru comenta sobre os passes incríveis de Iraki e Makoto concorda, mas avisa: receber esses passes não é nada fácil, já que eles são bem únicos. Mais tarde, em sala de aula, Kakeru e Nana se surpreendem ao ver Kota, que também escolheu estudar ali. Depois da apresentação do professor e da cerimônia de entrada, eles dão uma volta e acabam encontrando um garoto gordinho, cheio de KFC e McDonald's no estômago, que tenta convencê-los a entrar para o clube de mangá. Ele ainda diz que o clube de futebol é chato e não vale a pena, mas os dois recusam e seguem para o campo de futebol. Chegando lá, percebem que só há novatos fazendo uma espécie de teste de entrada, nenhum veterano por perto. De repente, o mesmo garoto gordinho aparece de novo e começa a inventar regras estranhas. Não pode tocar a bola de calcanhar, não pode driblar mais de 5 segundos e só entra quem tiver pelo menos 1,75 de altura. Mas logo Makoto e o grupo chegam, chutam a bola nele e começam a brincar de forma aleatória, deixando Kakeru e Nana completamente confusos. Então vem a revelação. Aquele garoto é, na verdade, Iraki. Ele olha para Kakeru e logo o reconhece como irmão de Aizawa. Nesse momento, o professor explica que a escola tem 2 clubes de futebol. O oficial, chamado Inoshima High Football Club, que disputa partidas de verdade, e o UFC Club, onde está Iraki, que joga apenas por diversão. Um estudante que acabou de falhar no teste do time oficial decide se juntar ao UFC Club, aumentando o grupo para 11 membros. Uma partida entre os 2 clubes é marcada para dali a 2 semanas. Mais tarde, Kakeru encontra Iraki treinando sozinho com a bola e começa a falar sobre o que Aizawa havia escrito sobre ele em seu diário. Mas, em vez de ficar feliz, Iraki se irrita. Ele diz que Aizawa o menosprezava e que o verdadeiro motivo de ter desistido do futebol foi justamente por causa dele. Enquanto isso, o time oficial inicia os treinos. Sem acesso a um campo adequado, eles precisam improvisar em outros lugares, como a praia. A primeira atividade é um jogo de disputa de bola na areia, com os times divididos em grupos de 5. O time branco começa, mas Kakeru logo percebe como é difícil correr na areia. Ao tentar passar a bola, é interceptado e falha. Na vez do time vermelho, Kakeru se esforça para marcar e recuperar a bola, mas ainda assim não consegue. Durante a partida, Kakeru percebe as habilidades incríveis de Makoto e Kirabashi. Isso faz ele pensar que o time realmente é muito forte e cheio de talento. No intervalo, enquanto todos descansam, Makoto nota que Iraki está assistindo de longe. Ele percebe que Iraki começou a prestar atenção em Kakeru. Makoto comenta que todos os jogadores ainda querem que Iraki volte para o time. Ele explica que cada um tem seus pontos fracos, mas trabalhando juntos conseguem se ajudar e compensar essas falhas. Mesmo assim, Iraki continua resistente e não quer retornar. Makoto não entende por que Iraki sempre usa chuteiras, mesmo quando não está jogando. Isso faz ele se lembrar bastante de Kakeru e aumenta ainda mais a vontade de que Iraki volte ao time. Enquanto isso, Kota passa no teste de entrada para o SC e comenta que o treino é super pesado. Logo depois, Oda aparece e conta a Kota que o SC vai fazer um jogo-treino. Ele também convida Kakeru para assistir. Quando o jogo-treino começa, Iraki aparece de surpresa. No segundo tempo, o time dá tudo de si e vence marcando 5 gols. Iraki lembra que, no ano passado, havia perdido esse mesmo jogo por 4-1 e que não conseguia passar pela defesa adversária de jeito nenhum. Mas Kakeru o encoraja. Diz para ele encontrar um caminho, criar algo novo e fazer isso junto com o time. Nesse momento, Iraki recorda algo que Sugar havia lhe dito e, em seguida, simplesmente vai embora, Nana. No entanto, percebe que os sentimentos de Kakeru chegaram até Iraki. Agora, cabe a ele mesmo decidir o que fazer. E é por aqui que o recado
recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.